neste final de semana não entra em campo pelo Brasileirão, pois agora sim está aparecendo as imagens a vocês do que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa e uma cena que irá se repetir também, é claro, né, nesta sexta-feira. O elenco Cruz Maltino entrou em campo no CT, iniciando a preparação para enfrentar o Fluminense amanhã, dentro do Maracanã, às 5h30 da tarde. O jogo de ida das oitavas final da Copa do Brasil. O Vasco sai, né, de uma decisão contra o Independiente Medellín e já vai para outra decisão contra a equipe do Fluminense. Um jogo importantíssimo para o nosso Cruz Maltino. O Vasco que entra, né, sem uma pressão para conquistar o resultado, pois conseguiu a classificação no meio dessa semana contra o Independiente Medellín, uma classificação importantíssima que faz com que o Vasco da Gama chegue menos pressionado nesse jogo do final de semana. Enquanto isso, do lado do Fluminense, é muita pressão. Importante lembrar, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco da Gama nas semifinais da Copa do Brasil no ano passado. Então o Fluminense chega nessas oitavas de final meio com a responsabilidade de vencer o jogo e ser uma revanche, né, contra o Vasco da Gama. Então, preparação iniciada, viram aí na imagem a correria, né, dentro do CT Moacir Barbosa e o técnico Pedro Emanuel, então, pela primeira vez pisando no templo sagrado do Maracanã. Mas, seguindo o nosso vídeo aqui agora, vamos falar sobre movimentação na justiça, porque ontem à noite o Vasco rebateu argumentos da 777 no processo do agravo de instrumento. O que isso significa? Significa que a 777 estava tentando mais uma vez derrubar o Pedrinho, tirar o Pedrinho do comando da SAF, e aí o Vasco foi lá e rebateu, né? O Vasco foi lá e mostrou que a 777 primeiramente está errada, né? Que a 777 não tem esse direito, né? Lembrando que a 777 nesse momento está passando por um processo muito complicado na justiça, porque eles têm que provar que tem sede no Brasil, que tem representante no Brasil, eles têm um prazo aí de no máximo até o dia 20 de agosto de mostrar tudo isso, senão o que vai acontecer? O processo será cancelado e aí o Pedrinho fica de vez aí no comando da SAF e vai ter a liberdade para fazer a venda para a família Lamarck. Então movimentações importantes aí que vem acontecendo aí nos bastidores aí da SAF vascaína. E agora vamos falar de mercado da bola, né? Ontem à noite o Vasco fechou aí um negócio, né, cara? O Vasco oficializou um empréstimo com opção de compra do atacante GB para a equipe do Chaves de Portugal. Negociação que já vinha acontecendo há algum tempo. O vínculo terá duração até o fim de junho de 2027, né? Até o meio do ano que vem. E aí, caso a equipe portuguesa entenda que vale a pena comprar o jogador, a negociação poderá ser concretizada aí entre as duas equipes, o Vasco da Gama e a equipe de Chaves lá de Portugal. E aí agora eu vou falar um pouco sobre as negociações. Primeiro, notícias vindas da Espanha em relação à situação de Nelson de Ossa, tá? Jornalistas espanhóis cravam que o jogador segue com a cabeça no futebol brasileiro. Jornalistas que cobrem o dia a dia do Betis ali seguem cravando, seguem batendo na tecla que Nelson de Ossa ainda pode ser jogador do Vasco da Gama. Então a gente segue aguardando, né? O Vasco obviamente fez de tudo, ofereceu aí valores até muito maiores do que eu concordo, né? O Vasco fez uma oferta aí por empréstimo com obrigação de compra que chegaria a 12 milhões de euros, né? Mais de 60 milhões de reais. Obviamente o Betis ali e o treinador da equipe do Real Betis, né, entendem que o Nelson de Ossa pode ser útil essa temporada, então o Vasco tentou. E como eu falei, né, parece que o jogador ele ainda quer jogar no Vasco, mas a gente não tem muito o que fazer, cara. O Vasco aguardou mais de um mês e a novela não foi concretizada, né? Apesar dos jornalistas na Espanha cravarem que o De Ossa ainda pode se transferir para o Brasil, o Vasco agora focou as atenções aqui no mercado sul-americano, né, cara? O Vasco negociou aí com o volante do Racing, o Santiago Sosa, né, cara? A missão na Argentina do Admar Lopes em relação ao Sosa realmente estava muito avançada. O Vasco aí fez uma oferta muito interessante para tirar o jogador por lá, mas parece que a equipe do Racing cresceu o olho, né, cara? O Vasco fez uma oferta ali de 8 milhões de euros ali pelo jogador, né, pela vinda em definitivo. O Vasco ofereceu pagar 4 milhões à vista e 4 milhões de forma parcelada, mas parece que o Racing, mais uma vez,
cresceu o olho, né? O Racing pediu um valor superior e pediu parcelas superiores. Não queria apenas 4 milhões à vista, queria valores aí de 6 a 7 milhões à vista e o restante parcelado. E aí o Vasco falou que não teria condições de pagar. A negociação não acabou, segue acontecendo, o Admar continua na Argentina nesse momento, mas a negociação realmente deu uma esfriada, né? O Vasco também tem interesse por outros jogadores que atuam no futebol argentino. O zagueiro do Boca, Lautaro de Lolo, negociação complexa, difícil, mas não impossível. Atacante Nicolas Fernandes, jogador do Belgrano, né? Um jogador que vem vivendo uma grande temporada vestindo a camisa do Belgrano. E ontem também surgiu a informação que o Vasco estaria negociando com o River Plate por um jogador que na última Copa do Mundo agora defendeu a camisa da seleção colombiana, né? Um volante ali que, na minha opinião, atua muito mais como um segundo homem de meio de campo, não tem as mesmas características que o Santiago Sosa, né? Não é aquele jogador de pegada, não é aquele jogador, né, de quebrar jogadas, é muito mais um jogador de distribuição, um jogador ali, né, que atua no meio de campo ali como um jogador que consegue controlar o jogo, mas não esperem vocês que esse nome do Kevin Castanho tenha características similares ou ao De Ossa ou até mesmo ao Santiago Sosa, um jogador um pouco diferente. Obviamente tem sua característica positiva, distribui bem o jogo, é um jogador ali que tanto é, né, que estava jogando a Copa do Mundo pela seleção colombiana com o jogador brasileiro, com o jogador do Vasco, né, o Carlos Andrés Gomes, jogador de 25 anos de idade, um jogador que já tem uma certa experiência no futebol internacional, só que tem um detalhe, tá? Ele é jogador do River Plate, mas está afastado, está treinando em separado, desde maio que não veste a camisa do River, o que chama um pouco de atenção, né? O River pagou 13 milhões de euros do jogador há pouco mais de um ano atrás e nesse momento o jogador não vem atuando, né? Parece que a torcida do River não quer a sua permanência por lá, tanto é que o River está disposto a negociar o jogador por menos da metade do que pagou nele há menos de um ano atrás, né? Pagou 13 e está disposto a negociar por 6 milhões de euros. E aí fica a dúvida, será que vale a pena? Será que é um jogador que se encaixaria no Vasco da Gama? Será que o Vasco foi atrás do Sosa, que é do Racing, e vai voltar com esse Kevin aí, Kevin Castano, que é um jogador que hoje está na baba do River? Fica essa grande dúvida aí. Em relação a outras negociações, o Vasco segue buscando zagueiro, o Vasco segue buscando também atacante, né? Mas, como eu falei, né, cara, na minha sincera opinião, enquanto a Justiça do Rio de Janeiro não aprovar, não homologar a venda da SAF vascaína para que o Vasco possa captar esse dinheiro externo, mais 160 milhões de reais, continua sendo muito difícil, muito complicada a busca, né, por reforços aí que o Vasco realmente possa estar gastando dinheiro aí, possa estar pagando, né? Apesar da gente saber que o La Máquia liberou 5 grandes contratações e gasto aí de 100 milhões de reais, a Justiça precisa liberar esse dinheiro para que essa grana possa cair nos cofres do clube. Como eu estava falando com vocês, o Vasco da Gama ontem, né, eu prometi no Boa Noite Gigante que voltaria no Acorda Vascão para falar sobre esse assunto, pois acabei passando muito brevemente, né? O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E foi um feito muito grande, tá? Eu sei que, infelizmente, a torcida, e não é a torcida do Vasco, mas a torcida de todos os clubes do futebol brasileiro, acabam menosprezando um pouco as conquistas realizadas na base. Mas tem que ser valorizado, amigo vascaíno. E o feito ontem dessa garotada do Vasco da Gama tem que ser muito elogiado. O Vasco, de forma inédita, amigo torcedor Cruz Maltino, consegue a classificação, então, para a final do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama enfrentará uma das melhores bases do nosso país, que é a base do Palmeiras. O Vasco é uma equipe que recebe investimento, mas se compararmos com o Palmeiras, a questão de investimentos é um mundo de diferença. A estrutura que a base do Palmeiras tem e a estrutura que a base do Vasco da Gama tem, o investimento que o Palmeiras, recebe, o investimento que o Vasco recebe, são mundos diferentes. Eu não estou menosprezando o trabalho que é feito no Vasco, não, tá? Muito pelo contrário. Eu estou parabenizando ainda mais. Pois se o Vasco, né, com uma limitação financeira que tem para investir na base, consegue chegar a uma final de Campeonato Brasileiro de forma inédita, quem dirá
tendo investimento, e é a expectativa que tenha com a chegada desse futuro investidor. É um elenco muito forte, tá? Do Vasco da Gama. Ontem o Andrei Fernandes se destacou mais uma vez, marcando 2 gols. É para ficar de olho nesse garoto. É um garoto fora da curva, o Andrei Fernandes. Jogador de seleção brasileira de base. Para ficar de olho no Felipe Gabriel, que também decidiu o jogo, pegando o último pênalti do Santos. Goleiro de seleção brasileira de base. Titular da seleção brasileira. É para ficar de olho nessa garotada toda. Diego Minetti, Lócio, Lucas Zucarello, Bruno Lopes. Gente, a base do Vasco da Gama é algo fenomenal. Mas é para ficar de olho também no trabalho do Matheus Kuropis. O Matheus Kuropis está muito próximo de uma marca histórica de 100 partidas pelo Vasco. Faltam poucos jogos para ele completar aí os seus 100 jogos pelo Vasco da Gama. E durante os 100 jogos, ou quase 100 jogos, o aproveitamento do Matheus Kuropis é excelente. É um aproveitamento de próximo à casa de 65%. São 57 vitórias, tá? Números absurdos do treinador, que não é valorizado. E eu não tô aqui para ficar engrandecendo ninguém, esse não é meu trabalho, pois eu deixo muito bem claro, quando tiver que criticar, eu vou criticar. Mas tem algo que a diretoria do Vasco da Gama, que o senhor Felipe Loureiro, que é alguém muito criticado pela torcida e alguém que eu em diversos momentos também falo, tem para ser elogiado, é a base. Porque o trabalho do Matheus Kuropis no Sub-20 e o trabalho do Cássio Barros no Sub-17 são 2 trabalhos espetaculares. Cássio Barros, que conseguiu a conquista da Copa do Brasil, Sub-17, e agora o Matheus Kuropis, que está chegando a uma final inédita de Campeonato Brasileiro, fora, né, amigo torcedor Cruz Maltino, a liderança, né, de forma consistente que ele vem tendo sob comando dessa base do nosso Vascão, os títulos, inclusive, que já foram conquistados no Rio de Janeiro. Então, ó, impressionante o trabalho da base do Vasco da Gama, tá? Precisa ser elogiado. A gente olha muito pro profissional e esquece dos talentos que tem na base do Vasco. Eu não tô falando talento além apenas de jogador, não. Tô falando de talento também na comissão técnica. Talento do Matheus Kuropis, talento do Cássio Barros. O mercado do futebol brasileiro está com a mania de ficar importando treinadores, mas enquanto isso tem vários ótimos técnicos aí na nossa base que não merecem assim, a luz, né, com relação ao trabalho que vem desenvolvendo. Então, alô Matheus, parabéns, cara. Vambora. Agora chegou na final, agora é para ganhar, cara. Fazer história é não apenas chegar de forma invicta à final, mas fazer história e levantar o caneco.